Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série CEA Tem Tanto para Lhe Falar, um projeto criado dentro da Jornada da Gratidão em comemoração ao centenário do nosso CEA. Cada entrevista dessa série é um convite à reflexão e à emoção, um reencontro com as histórias de pessoas que ajudaram a construir essa casa de amor e que reencontraram nela um novo sentido para viver e servir. Hoje, quem está conosco é a querida Angélica Machado, uma trabalhadora que traz em sua trajetória muito carinho, dedicação e fé. Angélica, é uma alegria receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Oi, Ju, obrigada. Eu que agradeço o carinho por ter me convidado para fazer parte desse lindo trabalho, né, dessa história do centenário. Eu que agradeço o carinho de vocês. Conta um pouquinho pra gente de como você chegou aqui na casa. Se você lembrar, né, conta pra gente em que ano você chegou no CEA, como é que você chegou, como é que foi esse momento para você, como é que estava a sua vida nesse período. Bom, eu cheguei aqui no CEA definitivamente em 2000. Falo definitivamente porque eu já tinha conhecido o CEA em outras duas oportunidades e vindo em palestra convidada por alguém da família, uma tia, uma prima que vieram, vamos lá assistir a palestra, eu fui, mas não, só assisti a palestra e vou embora. Não fiquei. Em 2000 eu vim e fiquei na casa. Então estou aqui desde 2000, direto, né, na casa. Mas, assim, para eu contar a minha chegada definitiva aqui, até chegar nesse ano de 2000, eu vou voltar, procurar ser rápida e voltar rapidamente um pouquinho na minha história, porque tem tudo a ver com a minha chegada aqui. Sim, né? Então, assim, a minha história, resumindo, é a seguinte: eu fui nascida e criada na Umbanda, né? Um centro de família, de tios, de primos, né? A maioria de todos os trabalhadores, frequentadores eram da família. Então, eu cresci assim, na Umbanda, indo com a minha mãe, correndo minha vida de infância, adolescência, tudo normal. Casei, né? Eu lá não trabalhava mediunicamente, nunca trabalhei mediunicamente. Mas era tipo uma secretária, eu fazia de tudo, organizava as coisas, sempre gostava de fazer essas coisas assim, tinha umas tarefas na casa e tal. Casei, né? Meu marido passou a frequentar também, gostou da casa, conheceu, passou a frequentar comigo e tal. Meu filho nasceu e a partir dos 8 anos do meu filho é que entra a história do CEA. Por quê? Eu frequentava, eu ia, e meu filho ia comigo, onde eu ia, meu filho ia comigo. Né? E ele ficava bem, pequenininho, ficava bem. Quando ele tinha 8 anos, ele começou a ficar inquieto lá. Né? Ele se incomodava porque não tinha nada para criança. A verdade era essa, era um centro antigo, né, de muitas pessoas idosas já e tudo. Não tinha nada, as crianças ficavam num canto, não podia falar alto, não podia isso, não podia aquilo. E meu filho reclamava muito. Mãe, lá não tem nada para mim, eu não quero fazer nada, não tem nada para fazer. Eu tentava assim levar lápis, essas coisas, papelzinho para ele e as outras crianças, mas eles faziam bagunça, eles brigavam. Criança, né? Eu me incomodava muito com isso, com o bem-estar do meu filho. Eu queria que ele estivesse lá, mas queria que ele estivesse bem. Começou a querer ficar com a mãe, com a minha mãe, não queria ir, isso me incomodava. Então, um dia, eu recebi a visita de uma prima com o filho, passou a tarde na minha casa. Não, nós fomos passar a tarde na casa dela. E ela trazia o filho na evangelização daqui, né? E os primos, já com 8 anos, cada um, aliás, o outro tinha 9, eles conversaram lá. O primo, não sei em que momento, mostrou para ele algumas atividades que fazia aqui. Desenho, pintura, essas coisas assim. Aí vem meu filho para a sala. Mãe, olha, o Ronan não fica sentado sem fazer nada. Ele brinca lá onde ele vai. Ele faz um monte de coisa, eu quero ir. Aí minha prima, vamos conhecer, o que tem que você está lá no centro da tia, não faz mal, não sei o quê. É um centro espírita. Eu falei assim, mas eu já fui nesse centro, eu conheço esse centro, já fui umas 2 palestras lá. Aí eu resolvi trazer, pensando no meu filho, pelo bem dele, que ele queria, eu vim trazer. No outro sábado seguinte eu vim. Era março de 2000, né? Foi que eu trouxe o Rafael com 8 anos para a evangelização. Então, eu digo para você que a minha entrada na casa foi pela evangelização, ainda frequentando a casa lá. Rafael adorou, ficou e eu mantive ele na evangelização. Eu vinha para cá e quando o dia do ir para o centro lá eu ia também. Ele já não queria mais ir comigo, ou ficava com a minha mãe, ou eu deixava de ir para ficar com ele. Respeitava. E aqui ele se adaptou rapidamente, fez amigos e tal. E eu passei a frequentar o grupo de paz. E o grupo de paz é aquilo, né? Que você conhece, eu conheço, vai conquistando a gente, né? Através do grupo de paz eu comecei a saber de estudo, visitava a biblioteca, participava disso, participava daquilo. E fui levando assim
uns 2 para 3 anos, só no grupo de pai, mas já vinha em umas palestras, eu vinha muito na palestra da Divelena, comecei a ampliar um pouco as minhas vindas aqui e continuava indo lá. Entendi. Mas o ponto principal dessa minha história vem agora, uns 2 anos depois, assim, quase 3 anos depois. Eu ia menos nas sessões lá, por conta que o Rafael não queria, nem sempre eu tinha quem cuidasse dele. Mas numa bela sessão lá um dia, eu fui chamada para conversar com um dirigente do trabalho espiritual. Ele me chamou, perguntou se eu estava bem, se o meu filho estava bem. Eu falei, estava. Como é que ele está lá, naquele estudo? Eu falei, está bem, está gostando. Eles sabiam que eu vim aqui, não era nada escondido. Aí ele falou assim, e você, está gostando? Eu falei assim, estou gostando muito de lá, assim. Frequento um grupo, estudo, pego livros, tenho ido a algumas palestras e tal. Aí que começa a minha história. Ele virou para mim e falou que tinha um pedido para me fazer, né, o guia espiritual. Ele me disse que queria que eu saísse da casa, uma casa que eu nasci, né? Fui na barriga da minha mãe. Eu olhei para ele e falei assim, por que eu fiz alguma coisa de errado? É porque eu estou indo lá no outro? Ele falou, não. Aí ele falou para mim que até aquele momento, eu tinha quase 40 anos ali, 39 anos por aí, eu tinha um plano, né? A partir dali, eu tinha outro. Eu tinha aprendizado, eu tinha crescimento espiritual, escutei isso da entidade, eu tinha crescimento espiritual e que não ia ser ali que eu ia conseguir. Não era o meu caminho. Eu nasci ali, eu recebi todo o amor, todo o carinho, aprendi pela primeira vez o que era reencarnação, escutei muita coisa, mas eles diziam sempre que podia só ir até ali, não ia mais além. E eu estava numa fase que eu precisava ir mais além. E eles ali não podiam ir mais além comigo. E eu perguntava muita coisa, principalmente depois que eu vim para cá. E quando chegava lá, eu ia lá e perguntava as coisas. Aí ele falou para mim que queria que não só o meu filho estudasse, queria que eu estudasse. E que aqui eu ia ser muito bem recebida, que eu tinha um caminho a seguir aqui, eu tinha uma tarefa a fazer nessa casa, e que não ia ser ele, nem nenhum guia espiritual daquela casa que ia atrapalhar a minha evolução. E ele estava pedindo para eu sair da casa como trabalhadora, mas que eu podia ir lá quantas vezes eu quisesse, que a porta estaria aberta. Mas que ele estava fazendo isso comigo, porque se fosse pelo meu coração e o grau de afetividade que eu tinha pela casa, eu não ia fazer. Eu não ia sair, eu ia talvez ficar lá e cá, mas eu tinha que me dedicar aqui. Aí eu chorei muito, né? E tive que aceitar, porque eu respeitava, acreditava. Chorei muito no dia. Mas ele falou que um dia eu iria entender, eu nunca mais esqueci essas palavras. Uns 2 anos depois, essa casa acabou fechando um pouco, porque meus tios morreram, minha prima, foram para muito longe, hoje em dia eles estão lá para dentro de Paciência, eu não consigo nem ir. São pessoas que eu não conheço mais, que são os dirigentes, não faz mais parte da minha história. Não são mais aquelas pessoas que eu nasci e fui criada. E hoje em dia eu entendo por que isso tudo aconteceu. O quanto a espiritualidade nos ama, nos acompanha, nosso amigo espiritual, que se a gente deixar o nosso coração, ele nos guia, né? Então, eu fui trazida para essa casa pela espiritualidade, não tenho dúvida disso, porque talvez fosse realmente pelo meu coração, talvez eu não viesse pelo grau de efetividade com a casa. Muito querido lá, eu amava aquela casa. Conforme eles me pediram lá e me orientaram, eu, no ano seguinte, entrei no estudo, já no Livro dos Espíritos, em 2004. Foi meu primeiro ano de estudo, tenho anotado lá no meu livro. Em 2004 fui para o estudo, a partir do estudo tudo foi acontecendo, Rafael fez evangelização, foi para a mocidade. Na mocidade eu tive um encontro de irmãos, que foi onde eu conheci minhas melhores amigas, que são até hoje. Eu conheci todas quando meu filho tinha 12 anos na mocidade, e essa amizade se mantém até hoje por mais de 20 anos. Né? Amigos que me ajudaram em tantas dificuldades que depois vieram e que se não fosse eu estar aqui estudando, aprendendo, né? Talvez eu não soubesse nem lidar com as situações que apareceram na minha vida, que foram muitas. Nossa, mas foi assim que eu cheguei nessa casa, por orientação espiritual, entrando pela evangelização. A gente vê o quanto que a espiritualidade não tem parede, né? Todos estão se conectando, né? Pelo bem, todos estão se conectando aí para
para encaminhar e para nos orientar e para nos ajudar. Hoje em dia eu percebo que eu fui muito amada nesse momento, né? Sim, muito amada, realmente. Então, quando você veio para casa, né, a gente agora falando aqui do CEA, quando você chegou aqui, ainda na época do grupo de pais, né, quando você trouxe seu filho, qual a sensação que você tinha da casa? Quando eu cheguei para a evangelização... Para trazer o seu filho para a evangelização e você começou a frequentar o grupo de pais. Você ficou um período ali, né? Sim. Ainda sem entrar para o estudo. Sim. Mas logo nesse início, quando você chegou aqui na casa, qual foi a sensação, a impressão que você tinha da casa? Nossa, Ju, eu me senti muito bem. Na época eu lembro bem do Becker, a esposa dele era evangelizadora, foi evangelizadora do meu filho. Eu me senti assim, muito acolhida. As coisas que eu escutava ali no grupo de pais que me ajudaram tanto em relação à educação do meu filho, entendeu? Situações que eu estava vivendo na época, né? Foi diferente do que eu conhecia, porque eu vivia muito assim naquele mundo das reuniões espirituais, né? E aqui eu estava falando da vida em si, da educação dele. Aqui eu me sentia tão bem que eu perguntava, eu fazia perguntas. Às vezes acabava a reunião e ia conversar com o Beck. E o Beck fez muita diferença com a minha permanência no grupo de pais. Ele me acolheu muito, né? Porque ele sabia que eu estava vindo da Umbanda, que eu estava conhecendo esse mundo todo novo. E foi através dele que eu me senti bem de ficar aqui. Ele não teve discriminação, não teve nada. Ele fica à vontade. À vontade, e ele me recebeu muito bem, então foi muita diferença essa acolhida que eu tive dele aqui na época. Sim. Tem muito carinho. Esse acolhimento ele faz a diferença quando a gente está aqui ainda conhecendo, né, a casa. Aí você recebeu essa comunicação, né, lá na outra casa espírita e veio para cá para o estudo. Entendi, estudo. E quando você entrou no estudo, no Livro dos Espíritos, em 2004, qual foi a mudança que trouxe para você o estudo, né? Porque a gente sabe que o estudo transforma, né? Nossa, Gil, muita mudança. Muito, mas muita. Atitudes, pensamentos, coisas que eu fazia que eu não via que era mais, não precisava fazer, não era necessário. Os pensamentos, e assim, entender tudo isso, porque eu tinha muitas conversas, muitas coisas lá, mas entender profundamente, estudar o Livro dos Espíritos ali, eu até hoje ainda estudo o Livro dos Espíritos, porque eu acho que a gente aprende com ele todos os dias. Cada vez que você vai lê-lo novamente, você interpreta de uma forma diferente. Então, eu estou sempre renovando isso, né? Foi assim, uma abertura na minha mente. Eu senti minha mente mais aberta para tudo. É como se estivesse se concretizando tudo que me foi falado, que eu precisava. Entender, passei muitas dificuldades nessa época, mas entendia. Eu tive a ferramenta ali do Livro dos Espíritos, dos amigos que eu fui fazendo, e eu passei bem, passei com dignidade em todas as dificuldades. Realmente é uma transformação. Bom, aí depois do estudo, né, porque tem todo um processo, né? Tem. Depois do estudo, temos o trabalho, né? O trabalho voluntário na casa, né? Porque a gente começa a estudar, a gente começa a ver cursos acontecendo, e aí a gente começa a perceber que a gente precisa, já tem condição, né, de fazer um curso, até mesmo de conhecer um trabalho, e enfim, dali a gente vai. Assim. Como é que foi essa transição para você sair só do estudo para ir para o trabalho? É assim mesmo, algo vai mexendo aqui e algo precisa ser feito. Foi a evangelização. Eu entrei para o estudo em 2004, em 2005 eu vim fazer o curso, né, tive essa vontade de fazer o curso de evangelização. Não só vontade, dentro de tudo que eu vi que aconteceu comigo no grupo de pais, estava acontecendo com meu filho na evangelização, eu tive vontade de participar disso. Né? Então foi o que eu escolhi. Eu fui em 2005, eu fiz o curso de evangelizador, né? E estou lá até hoje na evangelização, né? Desde 2005. Eu quando estava fazendo o curso nesse ano, também é uma coisa que eu não esqueço, eu vim para marcar a tarde, porque meu filho já estava já ia para a mocidade, e eu ia fazer uma transição, né? Eu ficava aqui na evangelização da tarde e ia para a mocidade, acompanhava ele. Acho que faltava um ano para terminar a evangelização. Aí, do lado de quem que eu sento para fazer o curso? Marília Vaz. E ela, muito simpática, como né? Fez amizade logo comigo. Oi, meu nome é Marília. Conversando. E aí, quando na hora de marcar, né, onde é que você iria trabalhar, eu estava convicta que eu viria para tarde, porque
para mim seria melhor, né, em relação ao meu filho, né? Emendava de uma coisa só. Mas aí eu no intervalo conversando com ela, perguntei onde ela trabalhava, aquilo tudo, e ela começou a me falar que ela trabalhava de manhã. E eu fiquei encantada com o trabalho da manhã que ela me passou. Não falei nada. E ela me contando tudo, me contando tudo. Na hora de marcar, eu com lápis assim para marcar à tarde, marquei manhã. Marquei para trabalhar de manhã. Cheguei em casa, falei para o meu filho, meu marido, vocês não sabem o que eu fiz. Eu marquei para trabalhar na evangelização de manhã, mas não era tarde que você já ia emendar? Como é que você vai de manhã e de tarde? Eu falei, não sei. Marquei de manhã. Ou seja, fiquei alguns anos, né, vindo de manhã e às 5 horas depois para o grupo de paz da mocidade, ele frequentando a mocidade. Fui mantendo assim. Foi o primeiro curso que eu fiz, meu trabalho que eu abracei aqui foi a evangelização da manhã. Quais foram os outros trabalhos que você fez na depois, casa? Sim, depois de um tempo que eu estava no estudo, que eu terminei todo o estudo, né, que eu já tinha feito o Joana, né, aí o Juarez me convidou para o ciclo de palestras, da segunda-feira à noite, que era com a Eliana. E eu quase não aceitei, mas ele, não aceita, você vai gostar, não sei o quê. Aí eu acabei aceitando, né. Só que assim, eu pensei que o ciclo, dentro do que a gente conversou, era só eu chegar, receber as pessoas, vinha o facilitador, dava aula, ok, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois eu fui entendendo o trabalho do ciclo. E a Eliana me comunicou que quem dava os recados e fazia prece era o ciclo de palestra. Juro, eu gelei. Tinha que pegar no microfone. Aí eu olhei para o Juarez assim, eu lembro que eu olhei assim para ele, eu falei para a Eliana assim, poxa, o Juarez me falou isso, tinha que falar no microfone. Puxa vida, ele não falou porque ele não ia aceitar, né? Ele já me conhecia aqui de sábado também, ele falou assim, não me falou isso, que tinha que falar no microfone. Aí a Eliana, não, mas é tudo bem, tudo bem. Naquele dia eu já li uma página, já dei os recados, que a Eliana me deu o papel, dei os recados. Falei, meu Deus do céu. Aí nervosa, pegava. Depois o Juarez passava a brincar comigo, não queria pegar no microfone, agora não larga. Fica falando, eu tenho que dar aula, me dá esse microfone. Então, assim, foi um trabalho, o ciclo de palestra, e a visão que ele teve de me colocar, de colocar uma pessoa tímida ali, no ciclo de palestra, que fez toda a diferença para mim. Que bom. Lidar com as pessoas, receber as pessoas, falar naquele montaréu de gente no Livro dos Espíritos, com o microfone na mão. Gente, eu nunca pensei que fosse fazer isso na minha vida. E eu falando no microfone, e depois foi tão normal. Eu gostava de fazer aquilo, eu me dedicava a fazer aquilo. Quando eu entendi o trabalho do ciclo, que era de receber as pessoas e a responsabilidade não só de recebê-las, mas de mantê-las aqui, de mostrar a nossa casa, ser a porta. Então, assim, eu tive que exercitar uma coisa que eu não tinha, que era o falar, né, me deixar mais disponível. Mas essa casa, assim, ela consegue ver a nossa potencialidade. Hoje as minhas amigas, né, que brincam, Glória, Denise, brinca muito comigo, falam, essa aí não falava, mas agora ninguém segura. E a segura, evangelização também, né? Então, hoje você está como coordenadora da evangelização. E tem mais algum trabalho que você faça hoje? Você ainda está no ciclo de palestra? Não, no ciclo de palestra eu saí que eu queria voltar para o ciclo do estudo. Eu achei que era uma fase de vida que eu estava, eu pedi para sair, eu já estava há muitos anos lá, porque eu precisava refazer alguns livros, eu sentia essa necessidade, sabe aquela necessidade que grita dentro da gente? Falei, eu preciso refazer, porque a minha maturidade é outra agora, então eu preciso entender novamente. Então eu estou refazendo tudo novamente, né? Vim para amanhã, estou refazendo tudo novamente, porque eu estou com uma cabeça diferente agora, e eu queria fazer o estudo nessa fase, né? Eu também trabalhei no cura à distância, no atendimento fraterno muito tempo, também depois dentro da salinha também, da cura à distância. Agora eu estou mais na evangelização por conta da saúde, de ter que me poupar um pouco mais, tá? Ter que me resguardar um pouco mais, então a evangelização ainda continua sendo o meu xodó. E tem bastante trabalho, Sim, né? Tem muito trabalho, tem pouco, não. Toma a semana inteira. É a semana inteira trabalhando em prol da evangelização. É uma dedicação mesmo, né? Para que esse trabalho siga, né? Qual a transformação do trabalho depois que você entrou para a evangelização? A transformação que o trabalho me trouxe? Isso. Justamente essa transformação pessoal. Que eu era uma pessoa muito reprimida, não falava, não conversava direito, não colocava minhas opiniões, sabe? Eu escutava e sabia a minha opinião, tinha a minha opinião formada, mas não falava. Não dividia. A evangelização fez muita diferença
né? Na época eu trabalhei até com a Denise Lima, né? Denise ajudou muito nesse processo, porque ela às vezes em sala de aula, a gente brinca, é outra história engraçada, a gente brinca que ela falava assim, não é, tia Angélica, fala você, que a gente já tinha intimidade desde o grupo de pais, né? E você agora fala, eu olhava para ela assim, como que diz, poxa, está mudando eu falar. Como assim, né? Como assim? E ela ri quando a gente lembra isso hoje, né? E aí eu falava muito sem graça, ela hoje fala, vou fazer isso para você falar. Então, o trabalho, e o Juarez me oferecendo esses trabalhos também, onde eu tinha que me expor. Agora ver o Juarez me oferecendo trabalho onde eu tinha que me expor, né? Mas é isso. Então, me transformou pessoalmente, né? Me fez crescer um pouco mais em relação a isso. O que o CEA representa para você em uma palavra e por quê? Gratidão. Gratidão por, neste momento, onde a espiritualidade, isso aqui no meu entendimento, tá? Onde a espiritualidade se uniu, não importa de onde, se uniu, né? Para essa filha aqui, né, que tinha um caminho, que precisava de um caminho de crescimento, precisava fazer dessa encarnação um diferencial. Eu precisava. Eu fiz tratamentos espirituais aqui, eu fiz pronto-socorro na época, sei um pouco da minha história, foi bom para mim, para algumas pessoas não faz bem, para mim foi. Então hoje eu entendo que essa união da espiritualidade, tá, e eu ter conseguido na época entender isso, tá, e aceitar sem reclamar, por confiar na espiritualidade, né, e ver que o CEA também entendeu isso, espiritualmente falando, né, também entendeu isso e me acolheu. E me acolheu, me direcionando exatamente para aquilo que eu precisava, dentro do que eu entendi lá na frente que estava programado para mim. Ou seja, fazer dessa minha passagem aqui, dessa minha encarnação, um diferencial. Então, eu tenho muita gratidão pelo CEA ter me acolhido e por ter me orientado, né, a seguir, a não ficar parada, quietinha num canto, sem nada. Ia ficar tudo a mesma coisa, né? Gratidão. Sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive nessa casa. Que lindo, Angélica. Para finalizar, queria que você me dissesse, se você pudesse voltar no passado, e lá para aquela Angélica, que ainda estava numa outra casa espírita, e estava ainda com essa questão emocional com aquela casa, aquela Angélica que estava entrando aqui no centro, ainda um pouco sentida, né, pelo que aconteceu, ou talvez sem entender o que aconteceu. Hoje eu entendo. Se você pudesse voltar e falar com ela, o que você falaria? Que bom que você confiou na espiritualidade. Que bom. Que foi isso que eu fiz. Eu confiei na espiritualidade da casa que me acolheu desde o ventre da minha mãe, né? E na casa que estava me acolhendo naquele processo já mais madura, com quase 40 anos. Eu confiei na espiritualidade de lá e daqui. Que bom. Que bom que você está aqui. Que bom. Que bom que você está aqui contando sua história pra gente, né? Essa história emocionante. Estou muito feliz. Cheia de fé, né? Muito obrigada por ter vindo, Angélica. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu te falei, eu ainda tenho meus momentos de ser mais calada, apesar de já ter melhorado muito, segundo os meus amigos, né? Hoje em dia tenho que tirar o microfone da minha mão, né? Mas, apesar disso, nem com todo mundo assim eu paro para contar minha história, como eu cheguei aqui, né? Essa minha trajetória aqui na nossa casa. E essa é uma oportunidade de trazer para todos os meus amigos, né, as pessoas que eu convivo aqui, essa história, que eu amo a minha história. Eu amo, sou muito agradecida à minha história. Sim, tá bom. Muito obrigada. Angélica, ouvir sua história é sentir a força do exemplo silencioso, daquele amor que se expressa no servir e no acolher. Obrigada pela sua entrega, pela doçura e pela luz que você compartilhou com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada, muito bom. Ju. Muito obrigada a vocês por todo carinho, tá? Que vocês têm por mim aqui. Agradeço muito. Gratidão sempre. E para você que está em casa, continue acompanhando essa série tão especial. Siga o CEA nas redes sociais, compartilhe esses vídeos e ajude a espalhar essa mensagem de esperança e gratidão. Até o próximo episódio, com mais uma linda história de coração para coração. Até lá!